Você sabia que na Bíblia e na tradição espiritual se escondem mensagens profundas em elementos que à primeira vista parecem comuns? Hoje vamos falar sobre o cedro, uma árvore majestosa e simbólica que durante muitos séculos foi admirada não apenas por sua beleza e força, mas também pelo significado espiritual que lhe é atribuído. Inspirados pelos ensinamentos de Billy Graham e pela forma como a palavra de Deus transforma até mesmo o que é ordinário em algo extraordinário, vamos descobrir a verdade oculta do cedro na Bíblia e nos perguntar: será o cedro uma arma espiritual? Imagine por um momento que essa árvore robusta, venerada pelas civilizações antigas, não representasse apenas força e proteção física, mas também simbolizasse a proteção divina e a renovação espiritual. Neste vídeo, vamos explorar como o cedro se conecta com a fé, como ele é utilizado nas Escrituras para transmitir mensagens de resistência, estabilidade e provisão, e como esse símbolo natural pode ser um lembrete poderoso de que Deus está presente em cada detalhe de nossas vidas. Acompanhe-nos nesta jornada, na qual descobriremos que, assim como o maná no deserto, o cedro nos convida a confiar em que aquilo que temos é exatamente o que precisamos para enfrentar cada batalha, tanto no físico quanto no espiritual. Contexto histórico e cultural do cedro. O cedro tem sido, desde tempos imemoriais, um símbolo de força, beleza e espiritualidade. Essa árvore majestosa, que cresce nas regiões montanhosas do Líbano e se estende por vastas áreas do Oriente Médio, deixou uma marca indelével na história, na cultura e na religião de incontáveis povos. Sua presença imponente e a durabilidade de sua madeira fizeram do cedro um recurso muito valorizado, e seu simbolismo foi interpretado ao longo dos séculos como emblema de proteção, prosperidade e conexão divina. Nesta sessão, vamos explorar em profundidade o contexto histórico e cultural do cedro, analisando sua origem, seu papel nas civilizações antigas, sua presença em textos sagrados e sua influência nas tradições populares e rituais, para compreender como essa árvore transcendeu sua função meramente utilitária e se tornou um verdadeiro ícone espiritual. Desde épocas remotas, o cedro foi considerado uma das árvores mais nobres e veneradas. Sua origem está nas montanhas do Líbano, uma região frequentemente mencionada na Bíblia e famosa por suas densas florestas de cedros, apreciados por sua madeira aromática, resistente e de alta qualidade. Os antigos fenícios, conhecidos por sua habilidade em navegação e comércio, foram os primeiros a explorar comercialmente essas florestas. A madeira de cedro era exportada por todo o Mediterrâneo, chegando às costas do Egito, da Grécia e até mesmo de Roma. Naquele período, possuir produtos feitos de cedro era sinônimo de riqueza e poder. A madeira era usada para construir templos, palácios e embarcações. E seu prestígio era tal que se dizia que a qualidade de um prédio ou a nobreza de um objeto eram medidos, em parte, pela quantidade de cedro que continham. A influência do cedro na cultura da região foi além de seu uso prático na construção. Na antiguidade, o cedro chegou a ser considerado uma árvore sagrada, cuja presença estava intrinsecamente ligada ao divino. Os povos antigos do Levante, cientes da beleza e da resistência dessa árvore, associavam-na à ideia de eternidade e proteção. Acreditava-se que o cedro tinha a capacidade de repelir a corrupção e o desgaste, e que suas folhas e resina poderiam purificar o ambiente. Essa crença se refletia em práticas religiosas e em oferendas sagradas, onde o cedro era usado para simbolizar a presença de Deus e a proteção dos deuses. Em muitos templos do Antigo Oriente, por exemplo, utilizavam-se colunas e vigas de cedro para representar a conexão entre o terreno e o celestial, criando um ambiente no qual se acreditava que o divino descia para abençoar a humanidade. A Bíblia, um dos textos fundamentais que marcaram a história cultural e espiritual do Ocidente,
faz menções frequentes ao cedro como símbolo de grandeza e permanência. Ela se refere aos cedros do Líbano, em contextos que ressaltam a magnificência e a durabilidade, usando a imagem do cedro para evocar força e proteção divinas. No Antigo Testamento, por exemplo, relata-se como o rei Salomão usou o cedro na construção do Templo de Jerusalém, o que não apenas sublinha a qualidade da madeira, mas também seu significado simbólico como elemento sagrado e protetor. Nesse sentido, o cedro é visto não apenas como um recurso natural, mas como manifestação física da bênção e da ordem divinas, um lembrete de que o que é valioso e eterno na terra é, em última instância, obra de Deus. A importância do cedro na tradição bíblica e na cultura do Oriente Antigo se estende também ao seu uso na arquitetura e na decoração de espaços sagrados. Templos e palácios construídos com cedro tornavam-se centros de culto e de administração, locais em que cerimônias religiosas eram realizadas e decisões cruciais para a comunidade eram tomadas. A madeira de cedro, graças à sua resistência natural a apodrecimento e insetos, garantia que essas estruturas perdurassem ao longo do tempo, fortalecendo a ideia de eternidade e continuidade da fé. Essa durabilidade era interpretada como símbolo da imutabilidade da proteção divina, e acreditava-se que aqueles que se aproximavam desses espaços sagrados recebiam a bênção de estarem na presença do que é eterno. O fascínio pelo cedro não se limita ao uso em contextos religiosos e cerimoniais. Ao longo da história, essa árvore influenciou a vida cotidiana e as tradições populares de diversas culturas. Nas antigas civilizações do Levante, o cedro era usado para fabricar móveis, utensílios e objetos decorativos, demonstrando que seu valor transcendia o simples aspecto simbólico. A versatilidade da madeira de cedro permitia que ela fosse trabalhada de maneira artística, resultando em peças que ainda hoje são consideradas obras-primas da marcenaria. Essa união entre funcionalidade e estética reforçava a ideia de que o cedro era um presente da natureza, um recurso que oferecia tanto beleza quanto proteção, e que, por isso, devia ser honrado e preservado. A tradição oral e as lendas populares também contribuíram para enriquecer o significado do cedro ao longo dos séculos. Inúmeros relatos mitológicos falam de cedros habitados por espíritos benevolentes ou que funcionavam como portais para o reino dos deuses. Essas histórias, transmitidas de geração em geração, deram ao cedro uma aura mística que transcende o material. Em alguns desses relatos, dizia-se que os cedros eram capazes de curar quem se aproximasse deles, renovando a energia vital e oferecendo consolo em momentos de desespero. Embora estejam carregadas de simbolismo e, por vezes, sejam difíceis de comprovar do ponto de vista histórico, essas narrativas refletem a profunda reverência que as culturas antigas nutriam por essa árvore e seu potencial de transformar a vida das pessoas. Nas sociedades contemporâneas, o legado do cedro permanece vivo em várias manifestações culturais. Em países como Líbano, Síria e outras nações do Oriente Médio, os cedros são considerados símbolos nacionais, e sua imagem figura em bandeiras, brasões e monumentos. A reverência pelo cedro se tornou parte da identidade cultural, unindo comunidades por meio da história e reforçando o orgulho de suas tradições ancestrais. Festividades e comemorações que marcam eventos históricos ou religiosos costumam incluir referências ao cedro, seja na forma de ornamentos, cânticos ou rituais que buscam evocar a força e a proteção que essa árvore representa. Dessa maneira, o cedro transforma-se em uma ponte entre passado e presente, lembrando a todos que a herança cultural e espiritual de um povo se preserva por meio de símbolos que resistem ao tempo. Além disso, a madeira de cedro é apreciada não apenas por seu valor simbólico, mas também por suas propriedades práticas. Seu aroma característico,
percebido como fresco e reconfortante, motivou seu uso na produção de perfumes, óleos essenciais e produtos de aromaterapia. O uso de óleos de cedro em práticas terapêuticas e em rituais de meditação ganhou popularidade nas últimas décadas, especialmente em contextos de bem-estar integral e espiritualidade. Essas aplicações modernas, que unem ciência e tradição, evidenciam que o cedro segue sendo um recurso valioso para melhorar a qualidade de vida e para fomentar uma conexão mais profunda com a natureza e consigo mesmo. A influência do cedro na arte e na literatura é outro ponto que merece ser mencionado. Poetas, escritores e artistas de diferentes épocas encontraram nessa árvore uma fonte inesgotável de inspiração. A imagem do cedro, com sua silhueta imponente e sua resistência inquebrantável, aparece em inúmeros poemas e narrativas para representar a esperança, a proteção e a continuidade da vida. Em muitas obras literárias, o cedro surge como símbolo do sublime e da ligação com o divino, lembrando-nos de que a beleza da criação reflete o poder e o amor de Deus. Essas representações artísticas não apenas enriquecem o imaginário coletivo, mas também convidam a uma reflexão profunda sobre o sentido da vida e sobre o papel da fé na superação das adversidades. A relação entre o cedro e o sagrado também se reflete na arquitetura religiosa. Templos e santuários construídos em épocas distantes e que ainda se mantêm de pé em alguns lugares mostram o uso de cedro em suas estruturas. A durabilidade e a resistência da madeira de cedro possibilitaram que esses edifícios permanecessem firmes através dos séculos, sendo testemunhos vivos da devoção e da engenhosidade das civilizações antigas. Percorrer esses locais desperta uma sensação especial de conexão com o passado e com a história sagrada que envolve cada cedro esculpido em colunas e vigas. A imponência dessas construções não é apenas um tributo à habilidade dos artesãos, mas também uma manifestação tangível da fé que motivava seus criadores. Cada detalhe, desde a escolha do cedro até a forma como foi incorporado à estrutura, revela o respeito profundo pelo sagrado e a certeza de que, por meio da criação, pode-se entrever a presença do que é eterno. A importância do cedro na cultura do Antigo Oriente e seu legado na modernidade demonstram que essa árvore é muito mais do que um recurso natural. É um símbolo que concentra séculos de sabedoria, crenças e práticas espirituais. A maneira como o cedro foi integrado à vida dos povos, tanto no aspecto prático quanto no aspecto simbólico, evidencia a capacidade que a natureza tem de comunicar mensagens profundas e de influenciar a forma como nos relacionamos com o divino. Em um mundo que muitas vezes procura o extraordinário no complexo, o cedro nos ensina a encontrar a grandiosidade na simplicidade e a reconhecer que, por vezes, os elementos mais humildes encerram o verdadeiro sentido da fé. Hoje, ao olharmos para trás e estudarmos a história do cedro, podemos compreender como essa árvore serviu de ponte entre culturas e épocas. Desde as florestas do Líbano até os salões dos templos antigos, o cedro foi testemunha silenciosa da evolução da humanidade. Um símbolo que acompanhou gerações em sua busca por proteção, sabedoria e conexão espiritual. A veneração pelo cedro, transmitida por tradições orais, escritos sagrados e expressões artísticas, permanece viva no coração de muitos, lembrando-nos de que o sagrado se revela nos detalhes mais simples da criação. Em conclusão, o contexto histórico e cultural do cedro é uma janela aberta para compreender como um elemento natural pode se tornar símbolo do que é eterno e divino. Essa árvore, que acompanhou a grandeza de impérios e a fé inabalável de povos, nos convida a reconhecer que, em cada um de seus anéis e em cada fibra de sua madeira, se encontra a marca de um legado milenar. Ao integrar seus ensinamentos em nosso cotidiano, não apenas honramos a memória dos que vieram antes de nós, mas também fortalecemos nossa conexão com o sagrado,
aprendendo a enxergar em cada cedro um lembrete da proteção, da esperança e da força que Deus nos oferece. O cedro como arma espiritual. Exegese e reflexão. Ao longo da história, o cedro foi visto como um símbolo vivo de força, proteção e ligação com o divino. Ao nos aprofundarmos na ideia de encarar o cedro como arma espiritual, nos deparamos com uma imagem poderosa que vai além do puramente material, falando de um recurso sagrado que inspira fé e esperança em quem o contempla. Imagine por um instante a silhueta imponente de um cedro, com seus ramos abertos em direção ao céu, suas raízes profundamente fincadas na terra e uma presença que parece desafiar o passar do tempo. Essa imagem não é mera coincidência. O cedro, tal como descrito nas escrituras e nas tradições ancestrais, representa a proteção e a permanência da fé. Um lembrete de que, apesar das tempestades da vida, sempre existe um refúgio seguro a que podemos recorrer. Ao analisarmos a Bíblia, encontramos diversas referências ao cedro que o associam à grandeza e à majestade. Nas descrições da construção do Templo de Salomão, por exemplo, menciona-se como a madeira de cedro foi usada para erguer um lugar sagrado, marcado pela presença e pela bênção de Deus. Não se tratava apenas de uma decisão prática para garantir a durabilidade do edifício, mas de uma escolha simbólica que convidava os fiéis a reconhecer que aquilo que é duradouro e verdadeiro provém do Altíssimo. Essa árvore transforma-se assim num emblema da proteção que o Senhor oferece, da segurança que encontramos ao estarmos firmemente enraizados na fé. A madeira de cedro, reconhecida por sua resistência e por seu aroma penetrante, era também um lembrete constante da pureza e da santidade esperadas na vida espiritual. Cada tábua, cada viga esculpida em cedro, era a manifestação tangível da promessa de que a proteção de Deus perdura através das gerações. Pensar no cedro como arma espiritual implica mergulhar na ideia de que a fé, assim como essa árvore, se constrói sobre bases profundas e sólidas. Não basta ter uma fé superficial ou passageira. É preciso que nossas crenças possuam raízes tão fundas que possam nos sustentar nos momentos de maior provação. Assim como o cedro enfrenta os ataques do vento, da chuva e do tempo, também somos chamados a desenvolver uma força interior que nos permita resistir às adversidades. Nesse contexto, o cedro se apresenta como metáfora da perseverança, da capacidade que temos de crescer e de transformar a dor em oportunidade de renovação. Quando nos vemos diante de situações que parecem intransponíveis, podemos recorrer à imagem do cedro para lembrar que a verdadeira proteção e a verdadeira força não vêm de nossos próprios esforços, mas da graça e do amor de Deus. É interessante notar como, ao longo dos séculos, o cedro foi usado em rituais e cerimônias que buscavam invocar a proteção divina. Em muitas culturas antigas, acreditava-se que a madeira de cedro afastava energias negativas e purificava o ambiente. Ela era utilizada na construção de altares, templos e outros espaços sagrados, de modo que sua presença não apenas embelezava a arquitetura, mas também transformava o lugar em um cenário adequado para a meditação, a oração e o contato com o espiritual. Da mesma forma, na tradição contemporânea, muitas pessoas encontram na presença de um cedro, seja através de caminhadas por florestas, da contemplação de fotografias ou mesmo da posse de objetos feitos com essa madeira, um sentido renovado de paz e segurança. Essas experiências, apesar de parecerem meramente estéticas, possuem um significado espiritual profundo. Lembram que a proteção de Deus se manifesta nos detalhes mais simples e na grandiosidade da criação. A exegese do cedro no campo espiritual nos convida a refletir sobre o significado de proteção e renovação. Ao meditar sobre essa árvore, podemos entender que a proteção divina
não é uma barreira fixa e intransponível, mas uma força viva que se renova a cada dia. A imagem do cedro, com sua capacidade de se regenerar após os golpes da natureza, ensina que, mesmo quando nos sentimos abatidos ou fracos, sempre existe uma fonte inesgotável de energia e esperança na qual podemos nos apoiar. Essa força se manifesta na forma como, pela fé, somos capazes de transformar nossas fraquezas em fortalezas e de fazer de cada obstáculo uma oportunidade de crescimento. Dessa forma, o cedro se torna um lembrete constante de que a verdadeira cura e a verdadeira proteção vêm de reconhecer e abraçar a graça divina, permitindo que essa energia transformadora atue em nosso íntimo. O poder transformador do cedro também aparece na maneira como ele nos desafia a viver com integridade e a cultivar uma ligação profunda com nosso ser interior. Sua imagem nos instiga a não nos contentarmos com uma existência superficial, mas a buscar uma vida em que cada experiência, cada desafio, se converta em uma ocasião de reafirmar nossa fé e nossa determinação. É um chamado para construirmos nossa vida sobre bases firmes, para desenvolver uma espiritualidade tão resistente e duradoura quanto a madeira do cedro. Essa reflexão nos leva a uma série de questionamentos. Estamos dispostos a permitir que nossas crenças criem raízes tão profundas quanto as de um cedro? Conseguimos enxergar, em cada dificuldade, a chance de amadurecer e de nos aproximarmos dessa força suprema que nos sustenta? O cedro, com sua imponência, nos desafia a responder sim a essas perguntas, lembrando que a proteção e a renovação são processos contínuos que exigem compromisso, fé e perseverança. Durante essa jornada de reflexão, é inevitável reconhecer a dimensão poética e simbólica que o cedro traz à experiência espiritual. A imagem de um cedro erguido em meio a uma paisagem, seus ramos estendidos rumo ao infinito, sugere a ideia de uma ponte entre o que é terreno e o que é celeste. Assim como suas folhas captam a luz do sol e a transformam em energia vital, também somos convidados a captar a luz da fé e a convertê-la em ações que alimentem nosso espírito. Essa metáfora é especialmente forte em épocas de incerteza, quando a escuridão parece ameaçar cada aspecto de nossa vida. Em tais momentos, o simples ato de recordar a imagem de um cedro pode ser um bálsamo para a alma, uma fonte de inspiração que nos empurra a continuar, a encontrar em cada dificuldade a semente de uma nova possibilidade e a confiar em que a proteção divina é constante e imutável. O cedro, por sua própria natureza, simboliza a perfeita integração entre o físico e o espiritual. Sua robustez e resistência são qualidades que admiramos, mas seu verdadeiro valor está em sua capacidade de despertar em nós um sentimento de conexão com algo maior do que nós mesmos. Em muitas tradições espirituais, afirma-se que contemplar a natureza, e em especial a imagem de um cedro, pode abrir nosso coração e nossa mente para a presença do divino. Essa vivência, que ultrapassa a simples contemplação estética, transforma-se em uma experiência que nos convida a perceber que a proteção e a força não são exclusivas do visível, mas se manifestam em cada batida do coração, em cada respiração, em cada instante de entrega à vida. A reflexão sobre o cedro como arma espiritual nos leva também a pensar no papel da gratidão. Assim como o cedro se ergue como símbolo da proteção divina, ele também nos convida a agradecer por cada bênção recebida, por cada dia em que a força de Deus se faz presente em nossa existência. A prática da gratidão, embora simples, afeta profundamente nossa capacidade de enfrentar dificuldades e de converter desafios em oportunidades. Ao aprender a agradecer pelo que temos, pela proteção e pela renovação que se revelam nos detalhes da criação, fortalecemos nossa fé e criamos um círculo virtuoso de bem-estar e esperança. O cedro, nesse sentido, funciona como um lembrete constante
de que a verdadeira força espiritual reside na habilidade de reconhecer e valorizar cada presente que a vida nos dá, por menor que pareça. Ao longo dessa reflexão, é importante ressaltar que o cedro não é apenas um símbolo estático. Ele nos convida à ação. Desafia-nos a incorporar seus ensinamentos em todos os âmbitos de nossa vida, a criar em nosso íntimo um refúgio tão sólido e duradouro quanto suas raízes, e a nutrir uma fé que se renova de forma ininterrupta por meio da experiência e da introspecção. Em momentos de crise ou incerteza, quando nos sentimos à beira do colapso, a imagem do cedro nos recorda que podemos encontrar, lá no fundo de nós mesmos, aquela centelha de luz que nos faz seguir em frente. Não se trata de esperar passivamente que a proteção divina haja, mas de reconhecer que cada um de nós tem o poder de ser um canal dessa força, de converter nossas próprias fraquezas em exemplos de resiliência e de fazer de nossa vida um verdadeiro refúgio para quem busca esperança. Essa convocação à ação se manifesta, na prática, em pequenos gestos diários, na forma como lidamos com os obstáculos, na maneira como alimentamos nossos relacionamentos e em como expressamos nossa gratidão pelas bênçãos recebidas. Cada vez que escolhemos agir com integridade, cada vez que decidimos buscar proteção e renovação em meio à adversidade, estamos imitando a fortaleza do cedro. Dessa forma, a árvore não apenas se mostra como um símbolo, mas como uma fonte de inspiração que nos impele a viver de acordo com os princípios da fé, a construir uma existência na qual a proteção de Deus se revela em cada ato, em cada palavra e em cada escolha. A imagem do cedro nos convida ainda a uma meditação mais profunda sobre a dualidade da existência. Por um lado, lembra que a vida está repleta de desafios e momentos de vulnerabilidade. Por outro, ensina que, em meio à fragilidade humana, há uma força capaz de superar qualquer barreira. Essa dualidade se reflete na habilidade do cedro de resistir às intempéries, de crescer em terrenos adversos e de permanecer erguido mesmo nos piores cenários. Da mesma forma, nós somos chamados a reconhecer que proteção e renovação não significam ausência de dificuldades, e sim a capacidade de encará-las munidos de uma fé renovada e da certeza de que, no fim, sempre prevalece a luz. Nesse aprofundamento, também se faz essencial a dimensão comunitária da fé, uma lição que o cedro, em sua grandiosidade, nos lembra a todo instante. Na antiguidade, as florestas de cedros não eram apenas lugares de meditação individual, mas pontos de encontro em que comunidades celebravam, oravam e prestavam homenagens ao sagrado. A imponência dessas árvores servia como lembrete coletivo da proteção divina, um símbolo compartilhado que unia as pessoas em torno da fé e da esperança. Hoje, num mundo em que a solidão e o isolamento parecem dominar, a imagem do cedro nos estimula a buscar essa conexão comunitária, a partilhar nossas vivências e a apoiar uns aos outros na jornada da vida. A proteção espiritual, então, transforma-se em ato coletivo, na criação de redes de amor e solidariedade que refletem a força e a integridade do cedro. Por fim, contemplar o cedro como arma espiritual nos conduz a uma compreensão mais ampla do que é viver em comunhão com o divino. Não se trata apenas de achar um refúgio em tempos de crise, mas de reconhecer que a proteção genuína está na capacidade de remodelar nossa vida pela fé. O cedro nos ensina que cada experiência, por mais modesta que seja, é uma chance de crescimento, de aprendizado e de proximidade com essa presença que transcende o humano. É um lembrete de que no meio da complexidade do existir, há uma força simples e poderosa que nos orienta, nos protege e nos renova a cada dia. Em resumo, refletir sobre o cedro como arma espiritual
revela um caminho de sabedoria e resistência que nos convida a viver com uma fé profunda e bem enraizada. Essa árvore imponente, com suas raízes que se estendem pela terra e sua copa que alcança o céu, é um símbolo vivo da proteção divina, da integridade pessoal e da força da fé para ultrapassar qualquer barreira. Nos lembra de que, apesar das tempestades da vida, sempre haverá um refúgio seguro ao qual podemos recorrer, uma fonte inesgotável de amor e proteção que nos sustenta a cada passo. Assim, o cedro se torna um farol de esperança, um emblema que nos inspira a viver com coragem, a aprofundar nossas raízes de fé e a erguer em nosso interior um santuário de paz e renovação. Toda vez que enfrentamos um desafio, cada vez que sentimos nossas forças falharem, podemos evocar a imagem do cedro e recordar que somos capazes de resistir, de crescer e de nos transformarmos. A fortaleza do cedro não vem só de sua estrutura física, mas da energia que o mantém firme ao longo do tempo, da persistência de suas raízes em se agarrar à terra e da nobreza de sua copa em se elevar ao céu. Essa mesma energia, essa mesma determinação, está à disposição de cada um de nós se aprendermos a enxergar, na rotina, a expressão do divino. Viver em contato com essa verdade nos ajuda a encontrar, em cada provação, a semente de uma nova oportunidade. Em cada lágrima, o reflexo de uma luz que nos impulsa a prosseguir. Em última análise, o cedro como arma espiritual é um convite à transformação. Ele nos chama a abandonar as incertezas e o medo, a abraçar a proteção e a força oferecidas pela fé e a construir uma vida na qual cada momento, por menor que seja um testemunho da graça e do amor de Deus. É um lembrete contínuo de que, apesar das provações, a força do divino está sempre presente, guiando-nos, protegendo-nos e nos renovando a cada instante. Assim, ao encerrar essa reflexão, podemos afirmar que o cedro não é simplesmente uma árvore, mas uma fonte de inspiração e um símbolo poderoso de proteção espiritual. Sua imagem nos desafia a levar uma vida de integridade, a nutrir nossas raízes de fé e a acreditar que, em meio à tempestade, há sempre um refúgio seguro que nos espera. Cada vez que contemplamos um cedro, temos a chance de renovar nosso compromisso com a vida, de reafirmar nossa ligação com o divino e de transformar cada experiência em um ato de fé e amor. É nessa união entre o físico e o espiritual que reside a verdadeira fortaleza, e é justamente essa fortaleza que nos faz erguer nossas copas em direção ao céu, certos de que a proteção e a renovação estão sempre ao nosso alcance. Pesquisa complementar, dados e testemunhos modernos. O fascínio pelo cedro vai além das fronteiras de tempo e lugar. Ao longo de muitos séculos, essa árvore foi admirada não só pela beleza imponente e pela durabilidade, mas também pelo misticismo e pelo simbolismo que lhe foram atribuídos. Atualmente, a pesquisa complementar sobre o cedro se divide em dois grandes eixos. Por um lado, os dados científicos e os estudos que analisam suas propriedades físicas, químicas e ambientais. E por outro, um volume crescente de testemunhos e relatos pessoais que ressaltam como o contato com o cedro, seja na natureza, em objetos decorativos ou em espaços de meditação, impactou a saúde, o bem-estar emocional e a espiritualidade das pessoas. No campo científico, vários estudos foram realizados para investigar a composição e as características da madeira e da resina do cedro. Pesquisadores de diferentes instituições internacionais destacaram que a madeira de cedro contém compostos naturais com propriedades antimicrobianas e antifúngicas, o que a torna excepcionalmente resistente à putrefação e ao ataque de insetos. Essas propriedades vêm sendo exploradas desde tempos antigos na construção de templos, palácios e embarcações, já que se acreditava, e a prática confirmou,
que o que fosse edificado com cedro teria longevidade extraordinária. Hoje, a ciência segue estudando esses compostos, identificando óleos essenciais e extratos que não apenas protegem a madeira, mas que também podem ter aplicações terapêuticas. Por exemplo, pesquisas demonstraram que certos extratos do cedro agem como agentes calmantes e estabilizadores no ambiente, auxiliando na redução do estresse e na melhoria da qualidade do ar em espaços fechados. Esses achados indicam que, em termos de saúde física, o cedro não é simplesmente um material de construção, mas um aliado na criação de ambientes mais saudáveis e equilibrados. Além dos estudos voltados para a madeira em si, há um grande interesse na análise dos efeitos do aroma natural do cedro. Em inúmeras experiências, observou-se que a inalação de óleos essenciais extraídos do cedro produz respostas positivas no sistema nervoso central. Pesquisas em laboratórios de neurociência monitoraram a atividade cerebral de indivíduos expostos à fragrância de cedro e detectaram o aumento de ondas alfa, associadas a estados de relaxamento e meditação. Esses resultados levaram ao uso cada vez maior do cedro em terapias de aromaterapia e em ambientes de meditação, pois o aroma dessa madeira parece ter o poder de induzir calma, clareza mental e redução da ansiedade. Desse modo, a ciência moderna ratifica o que muitas tradições espirituais sempre declararam, que o cedro favorece a conexão consigo mesmo e com o divino. No âmbito da medicina integrativa e da nutrição, também se investiga como certos extratos do cedro, combinados a outros remédios naturais, podem contribuir para a desintoxicação do corpo e para o fortalecimento do sistema imunológico. Sugere-se que a exposição frequente a ambientes perfumados com cedro ou o uso de produtos elaborados a partir de seus extratos pode melhorar a circulação e estimular processos naturais de regeneração celular. Embora haja necessidade de mais estudos para estabelecer protocolos clínicos concretos, é inegável que o cedro tem se destacado como componente valioso em abordagens holísticas de bem-estar integral. A convergência entre esses estudos científicos e os conhecimentos tradicionais abre espaço para interpretações que unem corpo, mente e espírito. No campo da espiritualidade e do bem-estar holístico, o cedro tem sido reverenciado como símbolo de proteção, renovação e contato com o sagrado. Muitas comunidades de fé e grupos de meditação compartilham testemunhos de experiências profundamente transformadoras ao interagir com essa árvore. Em diversas regiões do Oriente Médio e em algumas partes das Américas, há relatos de pessoas que afirmam sentir uma paz avassaladora e uma renovação de energias positivas depois de passar tempo em florestas de cedros ou ao meditar na presença de elementos feitos de cedro. Essas vivências não se restringem a um efeito psicológico momentâneo. Muitos depoimentos indicam que a sensação de segurança e renovação proporcionada pelo cedro foi fundamental em seu processo de cura, tanto no âmbito emocional quanto no espiritual. Um dos relatos que ganhou destaque em blogs e vídeos na internet narra a história de uma mulher que, após um longo período de ansiedade e desesperança, decidiu buscar refúgio na natureza. Ao se aprofundar em uma floresta de cedros, ela descreve ter sido tomada por uma sensação de proteção e serenidade que jamais havia experimentado. A imponência das árvores, seu aroma e o som do vento entre as folhas lhe proporcionaram uma conexão com uma força superior, transmitindo a confiança necessária para encarar seus problemas e transformar sua vida. Ela conta que, a partir daquele dia, passou a adotar pequenos rituais diários, incluindo momentos de contemplação e meditação à sombra de um cedro, o que a ajudou a construir uma rede de apoio emocional e espiritual que a acompanhou no caminho de recuperação. Outro testemunho, registrado em fóruns dedicados ao bem-estar holístico,
Fala de um homem que sofria de insônia crônica e estresse profissional e encontrou na fragrância do cedro a solução para suas noites em claro. Ao passar a usar difusores com óleos essenciais de cedro em seu quarto, ele observou uma melhora considerável na qualidade do sono, sentindo-se mais revigorado e mentalmente claro. Esse relato, assim como muitos outros, incentivou terapeutas e adeptos da aromaterapia a recomendar o cedro como parte de um plano integrado para combater o estresse e a ansiedade. Os testemunhos de comunidades que associam práticas espirituais a métodos naturais de cura também são relevantes. Em diferentes congregações e grupos de estudo, inspirados por líderes como Billy Graham, tem-se notado um interesse crescente em integrar o contato com a natureza como elemento essencial na vivência de fé. Nesses círculos, discute-se com entusiasmo a ideia de que o cedro, por sua imponência e pelo poder que exerce sobre o bem-estar, pode funcionar como uma arma espiritual para estreitar a ligação com Deus. Organizam-se retiros em locais onde há abundância de cedros e compartilham-se relatos de encontros místicos e momentos de introspecção profunda que levaram os participantes a vivenciarem transformações significativas em sua jornada pessoal. Esses testemunhos se somam ao interesse cada vez maior pela medicina funcional e pela nutrição holística, onde especialistas em saúde natural recomendam a exposição a ambientes com cedro e o uso de produtos derivados dessa árvore para promover um estado geral de bem-estar. Há seminários e workshops em que se explica como a fragrância e a presença do cedro podem ajudar a equilibrar o sistema nervoso, diminuir a ansiedade e ampliar a capacidade de concentração e de meditação. Nesses eventos, combinam-se dados científicos e práticas ancestrais, criando um diálogo enriquecedor entre a ciência e a espiritualidade. Os participantes aprendem a usar o cedro não apenas como objeto estético ou decorativo, mas como instrumento ativo de mudança na vida cotidiana. Em conferências internacionais de bem-estar e espiritualidade, especialistas em aromaterapia, terapeutas e líderes religiosos têm apresentado suas pesquisas e vivências relacionadas ao cedro. Um tema recorrente nesses encontros é o impacto do cedro na indução a estados meditativos. Observou-se que, ao inalar o aroma de cedro, o cérebro ativa respostas que facilitam o relaxamento e incentivam um estado de meditação consciente. Essa capacidade do cedro de gerar tranquilidade e reduzir tensões tem sido comprovada em diversos estudos que utilizam eletroencefalografia, demonstrando aumento das ondas cerebrais ligadas a relaxamento e criatividade. Essas descobertas legitimam a aplicação do cedro em contextos terapêuticos e em práticas de mindfulness, fortalecendo a percepção de que ele atua como um facilitador da busca espiritual. Além disso, a integração da tecnologia no estudo dos efeitos do cedro fez com que muitas plataformas digitais se tornassem espaço de troca de vivências e de dados. Em canais de vídeo, por exemplo, há inúmeros espaços voltados à meditação, ao bem-estar e à espiritualidade, onde se compartilham vídeos de florestas de cedro, meditações guiadas e discussões sobre os benefícios dessa árvore. Nesses conteúdos, juntam-se imagens de alta definição, depoimentos em primeira pessoa e entrevistas com especialistas que explicam de maneira simples como o contato com o cedro pode influenciar nosso estado emocional e espiritual. Essas produções repercutem muito nas redes sociais, gerando uma comunidade mundial de pessoas interessadas em investigar a intersecção entre natureza, saúde e espiritualidade. As redes sociais e os fóruns online são verdadeiros centros de interação, onde usuários de diferentes partes do planeta contam suas histórias ligadas ao cedro. Nessas comunidades virtuais, discute-se de tudo, da decoração de salas de meditação com madeira de cedro, às técnicas de infusão e de extração de óleos essenciais, além da realização de retiros espirituais
em áreas cercadas de cedros. Os testemunhos que emergem dessas conversas são amplos e inspiradores. Alguns relatam como apenas o vislumbre de um cedro imponente foi suficiente para lhes trazer consolo em tempos de crise, enquanto outros ressaltam a sensação de renovação e proteção ao ter em casa objetos feitos de cedro. Um dos depoimentos mais marcantes fala de um grupo de pessoas que, após atravessar períodos de luto e perda, passou a organizar encontros em um parque natural repleto de cedros. Nessas reuniões, todos compartilhavam suas vivências, faziam meditações em grupo e utilizavam elementos à base de cedro para criar um clima de cura. Os participantes afirmam que, nesses instantes de união com a natureza e com o próximo, foi possível sentir de forma intensa a presença confortadora de uma força superior, a qual os ajudou a encontrar paz e a reconstruir seu estado emocional. Esse tipo de depoimento reforça a ideia de que o cedro, em sua essência, funciona como um catalisador de cura espiritual, provendo um refúgio onde a dor se converte em esperança. Além de tudo isso, há diversos registros de profissionais que incorporaram o cedro em suas práticas terapêuticas. Terapeutas holísticos, aromaterapeutas e profissionais de saúde integrativa publicaram artigos e estudos de caso, descrevendo como o contato regular com o cedro, ou o uso de produtos derivados dele, contribuiu para a melhora de seus pacientes em termos de qualidade de vida. Esses relatos enfatizam que a interação com o cedro não só promove relaxamento e alivia o estresse, como também fortalece o sistema imunológico, aprimora a circulação sanguínea e fomenta um estado de alerta mental benéfico ao processo de recuperação. Muitos desses profissionais concordam que, combinado a outras técnicas de bem-estar, como meditação, yoga e terapia sonora, o cedro se transforma em ferramenta abrangente capaz de abordar a saúde por múltiplos ângulos, unindo corpo, mente e espírito. A narrativa construída a partir dessa união de dados científicos e de testemunhos pessoais permite formar uma visão do cedro que extrapola a função ornamental ou a de material de construção. O cedro surge como um elemento natural cheio de significado, um símbolo vivo da proteção divina e da capacidade que a natureza tem de inspirar e transformar a vida humana. Nesse sentido, o legado do cedro se combina com as lições de figuras como Billy Graham, que sempre destacavam a importância de enxergar, no cotidiano, a presença do amor e do cuidado de Deus. Ao analisar os testemunhos modernos, vemos como pessoas de diferentes idades e origens reconhecem no contato com o cedro um meio de se reconectar com a fé e de restaurar suas energias em fases difíceis. O envolvimento das comunidades de fé na difusão desses testemunhos também foi determinante. Em encontros, retiros e eventos religiosos, compartilham-se histórias de cura e de renovação pessoal, tendo o cedro como ponto central. Tais experiências não permanecem somente na fala, mas circulam pelas redes sociais, blogs e vídeos, compondo uma teia mundial de pessoas que enxergam no cedro uma fonte de força e inspiração. Essa rede de testemunhos tornou possível que a mensagem do cedro como arma espiritual ganhasse alcance mais amplo e fosse enriquecida por diferentes pontos de vista, mesclando vivência pessoal, evidências científicas e tradição espiritual. A popularização das plataformas digitais viabilizou a propagação massiva de informações sobre o cedro e seus benefícios. Blogs especializados em bem-estar, canais de vídeo voltados para meditação e saúde holística e publicações nas redes sociais têm ajudado a construir um repertório de conhecimento acessível a quem quiser se aprofundar no assunto. Esses espaços não só disponibilizam dados científicos e estudos, mas também entrevistas com especialistas, relatos de experiências pessoais e orientações práticas para incluir o cedro na rotina. A acessibilidade dessas informações permite que pessoas de diferentes culturas e contextos
enxerguem no cedro um aliado para melhorar sua qualidade de vida, fomentando um diálogo construtivo entre a ciência e a espiritualidade. Da mesma forma, no setor de pesquisa aplicada, novos projetos exploram o potencial do cedro na promoção do bem-estar integral. Pesquisadores de instituições internacionais deram início a estudos para avaliar como ambientes construídos com elementos de cedro, tais como painéis e revestimentos, influenciam o estado mental e a produtividade humana. Descobertas preliminares sugerem que espaços dotados de considerável presença de elementos naturais, entre eles o cedro, desencadeiam sensações de tranquilidade, reduzem o estresse e estimulam uma ligação emocional mais profunda com o meio. Embora ainda estejam em fase inicial, esses projetos já abrem caminho para repensarmos como o cedro, em nosso dia a dia, pode exercer um papel positivo na saúde mental e emocional, corroborando relatos anteriores que assinalam a ação benéfica do cedro nas mais diversas esferas da vida. A interação entre dados científicos e relatos pessoais também resultou em colaborações entre instituições acadêmicas e comunidades religiosas. Em alguns países, promovem-se simpósios e congressos que reúnem achados de pesquisas sobre o cedro e testemunhos de indivíduos que sentiram seus efeitos positivos. Tais iniciativas permitem intercâmbios de saberes em que se unem métodos quantitativos a narrativas qualitativas, oferecendo uma visão multifacetada em que o cedro cobre dimensões fisiológicas, psíquicas e espirituais. Os participantes desses encontros enfatizam que, ao combinar diferentes abordagens, alcança-se uma compreensão mais ampla do papel da natureza no bem-estar humano, reforçando a ideia de que a cura integral é viável quando ciência, tradição e experiência pessoal caminham juntas. A pluralidade de enfoques na análise do cedro se reflete na variedade de relatos disponíveis na literatura especializada e nas redes. Algumas pessoas destacam a vivência quase mística proporcionada por visitas a florestas de cedros, onde o conjunto de aromas, sons e o porte grandioso das árvores cria uma sensação de paz e conexão espiritual profunda. Outros se concentram no uso corriqueiro do cedro em objetos decorativos, mobílias e produtos de aromaterapia, que, além de embelezar o ambiente, funcionam como lembretes constantes da proteção divina. Essa diversidade de testemunhos reforça a ideia de que o cedro é um elemento versátil e carregado de simbolismo, capaz de se adaptar a contextos variados e de oferecer benefícios que transcendem o campo meramente material. No campo da saúde mental, diversos profissionais começaram a investigar como a presença de elementos naturais, entre eles o cedro, pode ser usada como complemento em terapias destinadas ao controle do estresse, ansiedade e depressão. Alguns terapeutas integram sessões de meditação em ambientes naturais, onde o cedro tem papel central, e documentam melhorias significativas na capacidade de os pacientes lidarem com as emoções e encontrarem equilíbrio interior. Essas abordagens, que fundem técnicas de atenção plena com a vivência direta na natureza, têm demonstrado resultados promissores, abrindo novas frentes de estudo na medicina integrativa. Resultados iniciais indicam que a inclusão de elementos naturais em espaços terapêuticos aprimora não apenas a experiência emocional do paciente, como também pode acelerar a recuperação, reduzindo, em alguns casos, a necessidade de remédios. A influência do cedro alcança também a criatividade e a produtividade. Alguns estudos sugerem que trabalhar em ambientes enriquecidos com elementos naturais, entre eles o cedro, estimula a concentração, a inventividade e reduz a fadiga mental. Empresas e organizações que adotaram essa prática em seus escritórios relatam melhorias no bem-estar dos funcionários, maior satisfação no trabalho e um clima organizacional mais harmonioso.
Esses dados sustentam a compreensão de que a presença do cedro em nosso cotidiano não apenas afeta positivamente nossa saúde física e mental, como também contribui para que lidemos com os desafios diários de forma mais otimista e resiliente. A combinação de dados científicos, testemunhos pessoais e vivências coletivas forma uma narrativa incrivelmente rica sobre o cedro. Esse conjunto nos permite enxergar o cedro não como um simples recurso natural ou adorno, mas como uma arma espiritual que, nas mãos daqueles que o valorizam, pode promover uma profunda mudança interior. São muitos os relatos de pessoas que, ao interagir com o cedro, vivenciaram transformações marcantes em seu estado emocional e espiritual, e esses testemunhos foram cruciais para difundir uma perspectiva holística que combina ciência, tradição e experiência vivida. O legado de vozes como a de Billy Graham ajudou a difundir essa perspectiva. Em várias de suas mensagens, Billy Graham enfatizava a importância de identificar na criação de Deus sinais de seu amor e proteção. Nesse sentido, o cedro aparece como um desses símbolos que, ao serem contemplados, nos levam a recordar que a força divina se manifesta tanto nos pequenos detalhes quanto na imponência da natureza. Essa mensagem reverbera em inúmeras pessoas que compartilham suas experiências em livros, conferências e redes sociais, construindo um conhecimento coletivo que expande nossa visão sobre o cedro e sua relevância para a vida moderna. Para muitas comunidades, especialmente aquelas que adotam formas holísticas de espiritualidade, o cedro é incorporado a rituais de meditação, retiros espirituais e encontros de cura. Esses momentos se tornaram verdadeiros laboratórios de transformação pessoal, onde o cedro é tanto cenário quanto protagonista de vivências que buscam despertar a consciência, equilibrar as emoções e reconectar as pessoas à própria essência. As práticas que envolvem o cedro variam enormemente, de simples caminhadas em florestas de cedros até cerimônias estruturadas que incluem óleos essenciais, incensos e outros produtos à base dessa madeira. Segundo os participantes, a experiência beira o mágico, pois o contato com o cedro lhes traz uma calma intensa, uma sensação de proteção e, em muitos casos, uma renovação de fé e de energia vital. Dessa forma, a pesquisa complementar em torno do cedro se apresenta como um panorama vasto e multifacetado, englobando desde análises científicas rigorosas até o testemunho vivo de comunidades e de indivíduos de várias culturas. Os estudos científicos evidenciam, de modo objetivo, que o cedro oferece propriedades únicas que o tornam extremamente resistente, valioso para a construção e benéfico à saúde. Por outro lado, os depoimentos e as narrativas pessoais ressaltam o impacto profundo que essa árvore pode exercer na vida emocional e espiritual de quem se aproxima dela. Essa convergência de pontos de vista nos leva a afirmar que o cedro é, sem dúvida, um símbolo poderoso de proteção, renovação e comunhão com o divino. A fusão de conhecimento e vivência convida cada um de nós a explorar o cedro não apenas como elemento natural, mas como instrumento vivo e dinâmico capaz de transformar nossa caminhada. Ao unir a comprovação científica a relatos pessoais e ao legado da tradição espiritual, descortina-se uma nova forma de entender o papel do cedro no mundo de hoje. Deixamos de admirá-lo apenas como uma árvore bela ou de utilizar sua madeira em construções. Passamos a notar que cada encontro com o cedro, em uma floresta, em um objeto decorativo ou em um produto de aromaterapia, pode ser uma oportunidade para nos reconectarmos com a fonte de toda a vida, ativando processos de cura e recordando que a proteção e a renovação são dinâmicas contínuas que nutrimos cotidianamente. Em síntese, a ampla reunião de dados e depoimentos sobre o cedro demonstra que essa árvore é bem mais que um recurso da natureza. É um símbolo da interação profunda entre ciência, cultura e espiritualidade.
A riqueza dessas informações permite enxergar o cedro por diversos ângulos, reconhecendo que ele toca dimensões profundas de nossa existência, influenciando nossa saúde, nossa psique e nossa capacidade de nos aproximarmos do sagrado. A cada pesquisa, cada história e cada vivência compartilhada, reforça-se a ideia de que o cedro é um aliado na jornada da transformação pessoal, um recurso que nos leva a viver em harmonia com a natureza e a descobrir, em cada fragrância e em cada imagem, o testemunho vivo do amor e da proteção de Deus. Ao longo desta trajetória, vimos que o cedro é muito mais do que uma árvore grandiosa e resistente. É um símbolo vivo que guarda, em seu tronco, em suas raízes e em cada um de seus anéis, a promessa de proteção, força e renovação espiritual. Percorremos a história milenar do cedro, partindo de suas origens nas montanhas do Líbano e chegando à sua veneração nas antigas civilizações do Oriente Médio, onde era chamado de Árvore de Deus, um recurso sagrado, cuja madeira era usada em templos e palácios para simbolizar a ponte entre o terreno e o divino. Hoje, ao concluirmos este estudo, podemos dizer com certeza que o cedro, à luz da interpretação inspirada de Billy Graham, se apresenta como uma arma espiritual, um lembrete permanente do cuidado e do amor inabalável de Deus em nossa vida. Primeiramente, o contexto histórico e cultural do cedro nos mostrou como ele foi um pilar na identidade de culturas antigas. Das florestas do Líbano, que pareciam zombar da passagem do tempo, às edificações magníficas construídas com sua madeira, o cedro simbolizava permanência e estabilidade. As civilizações fenícias o exportavam e o utilizavam na construção de templos e palácios, comprovando que, mesmo naquela época, reconhecia-se seu valor tanto prático quanto espiritual. Ao erguer templos e altares com cedro, buscava-se atrair a presença do que é eterno e divino, consolidando um vínculo palpável entre seres humanos e Deus. Essa tradição não é casualidade, pois o cedro virou metáfora da proteção e da força que se esperam encontrar na fé. Hoje, ao contemplar a figura de um cedro, não só admiramos sua beleza natural, mas também somos convidados a lembrar que, à semelhança dessa árvore, nossas vidas podem ser fincadas com firmeza na fé, resistindo aos vendavais e às provações da existência. A riqueza simbólica do cedro atravessa as Escrituras. A Bíblia o cita em inúmeros trechos, exaltando a majestade e a durabilidade dessa árvore, sobretudo em passagens sobre a morada de Deus e a proteção divina. Quando se fala dos cedros do Líbano, nos textos sagrados, evoca-se a imagem de algo eterno, forte e capaz de proporcionar abrigo. O fato de Salomão ter escolhido o cedro para erguer o templo não foi mera questão de beleza ou durabilidade, mas exprimia a necessidade de transmitir uma mensagem profunda de segurança e de convergência com o sagrado. Assim, o cedro se transforma num chamado a aprofundar nossas raízes de fé, a construir nossa existência sobre fundamentos sólidos e a confiar que a proteção de Deus é tão firme quanto a madeira dessa árvore lendária. Para além da história e da tradição, a pesquisa complementar que analisamos traz uma perspectiva atual que confirma e amplia o sentido espiritual do cedro. Estudos científicos mostram que a madeira e os óleos essenciais de cedro possuem propriedades antimicrobianas, anti-inflamatórias e, em determinados casos, efeitos relaxantes para o sistema nervoso. Essas descobertas explicam não apenas o uso do cedro na construção e na aromaterapia desde tempos antigos, mas também proporcionam uma interpretação em que o plano físico reflete o plano espiritual. A capacidade do cedro de induzir estados de tranquilidade e meditação sugere um elo profundo entre a natureza e o bem-estar interior. Assim, sempre que aspiramos seu aroma ou contemplamos uma floresta de cedros, podemos enxergar esse ato como comunhão com uma força maior, um lembrete de que a cura e a proteção
despontam na simplicidade e na pureza da criação. Os testemunhos contemporâneos que estudamos atestam que o contato com o cedro pode mudar a vida das pessoas. Pessoas de muitos contextos e culturas partilham como o cedro serviu de refúgio em situações de crise, como fonte de paz em meio ao caos e como estopim de uma renovação pessoal. Relatos de indivíduos que encontraram na natureza, especialmente na presença de cedros, um espaço de acolhimento e profunda reflexão, evidenciam que essa árvore pode tocar a alma de quem a contempla. Seja em retiros espirituais, em passeios meditativos por florestas, ou mesmo no simples ato de decorar a casa, com objetos confeccionados em sua madeira, o cedro atua como uma ponte que nos liga ao sagrado e nos mostra que não estamos sozinhos na busca por proteção e esperança. A narrativa que surge desses dados e testemunhos é clara. O cedro é uma arma espiritual na medida em que oferece meios para enfrentarmos os reveses da vida com fé renovada. Ele nos ensina que a proteção de Deus não é abstrata ou distante, mas se revela nos detalhes do dia a dia. Quando visualizamos um cedro, seu tronco robusto e ramos estendidos em direção ao céu, somos levados a reconhecer que nossa existência pode refletir essa solidez e estabilidade. A imagem do cedro, portanto, converte-se em poderoso símbolo que nos impulsiona a cultivar uma vida íntegra, a desenvolver resiliência interior e a confiar que, mesmo na incerteza, há uma força inquebrantável que nos ampara. Essa reflexão final nos conduz a outro ponto essencial: a transformação pessoal mediante a comunhão com o divino. O cedro, em toda a sua imponência, nos recorda que ter fé não se limita a aguardar passivamente que Deus intervenha, e sim agir. Edificar conscientemente um abrigo espiritual no qual cada pequena experiência possa se tornar ocasião de crescimento. Tal como o cedro se robustece e se renova ao longo do tempo, também somos chamados a buscar a renovação interior, por meio do exercício diário da fé, da gratidão e da contemplação. Cada dificuldade, cada obstáculo, pode ser reinterpretado como uma chance de reafirmar nossa confiança de que a proteção e o amor de Deus são constantes. O caminho rumo à transformação pessoal exige, sem dúvida, empenho e constância. Não basta admirar a beleza do cedro à distância. É preciso aproximar-se dele, envolver-se em sua história e permitir que sua presença nos inspire a construir uma vida plena e protegida. Esse caminho se traduz em atos diários: a meditação na natureza, a adoção de rituais que envolvam elementos do cedro, ou até o simples costume de pausar para valorizar cada bênção que recebemos. Ao fazer isso, criamos um ciclo virtuoso no qual a proteção divina se torna palpável em cada instante de nossa jornada. O ensinamento do cedro, à luz das palavras de Billy Graham, nos motiva a ver a vida como uma corrente de momentos entrelaçados, em que a fé se manifesta de forma tangível. Recorda-nos que todos temos a capacidade de erguer um santuário interior, de compor uma existência que se mantenha firme, mesmo diante das tempestades, e que, a cada desafio, se veja como oportunidade de estreitar nosso vínculo com o divino. Desse modo, o cedro surge como farol de esperança, lembrando-nos que, embora o mundo seja incerto, há sempre uma fonte de proteção e vigor que não nos abandona. Ao final desse percurso, concluímos que o cedro não é apenas uma árvore, é uma metáfora viva que carrega em sua essência a promessa de proteção divina, o convite à renovação e a prova do amor eterno de Deus. Sua imponência nos exorta a viver com coragem, a alicerçar nossa existência em fundamentos sólidos e a alimentar uma fé que nos permita atravessar toda a adversidade. Revela que a verdadeira força está na capacidade de permanecer firmes em meio às tormentas e na confiança de que, independentemente do que aconteça, sempre teremos ao nosso lado
a mão de uma presença superior. Quando nos deparamos com dúvidas ou com angústias, basta lembrar a imagem do cedro para entender que fazemos parte de uma história milenar, na qual a fé foi o motor que impulsionou civilizações inteiras a vencerem seus dilemas. Se um dia, construtores antigos escolheram o cedro para erguer templos e palácios capazes de desafiar o tempo, nós também podemos optar por edificar nossa existência nos pilares da fé, da esperança e do amor. O cedro nos convida à resiliência, a não sucumbir às aflições e a transformar cada vivência em prova da proteção e da bondade divinas. Em suma, podemos dizer que o cedro, em toda a sua grandeza, se configura como uma arma espiritual potente, um lembrete diário de que a proteção divina está presente em cada faceta de nosso viver. Ao assimilar em nossa vida o aprendizado que ele oferece, vemos cada dia como nova possibilidade de renovar a fé, de reforçar nossas raízes e de erguer nossas copas rumo ao céu, convictos de que, aconteça o que acontecer, nunca estaremos desamparados. A força do cedro se faz presente em cada suspiro, em cada pulsação, em cada atitude de fé que nos aproxima do cumprimento da promessa de uma vida repleta e protegida. Chegamos, portanto, ao entendimento de que a mensagem do cedro é um apelo à ação, à transformação e à persistência. É um lembrete de que a genuína proteção não reside no grandioso ou no espetacular, mas sim na humildade, na constância e na fé nutrida cotidianamente. Ao final, a grande reflexão que ele nos propõe é que cada um de nós tem a capacidade de reproduzir a força do cedro, de erguer dentro de si um santuário de paz e de confiança em que, independentemente das circunstâncias, a mão de Deus estará sempre pronta para nos guiar e sustentar.